falar um pouquinho com vocês ali em Marcos capítulo 4, versículo 35. Eu estou na versão, se não me engano, ARA. Marcos 4, versículo 35, fala uma passagem bem conhecida, né, que é quando Jesus acalma a tempestade. E aqui diz assim, todo mundo achou? Amém? Se alguém não achou, só falar misericórdia que os irmãos te ajudam, não precisa ter vergonha não. E diz assim, ó, no versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, né, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Então ali os discípulos despediram a multidão e levaram Jesus consigo, do jeito que ele estava. Levaram ali Jesus, né, no barco ali, para ir para o outro lado. Mas uma coisa que o Espírito Santo queimou muito no meu coração, né, essa semana, estava preparando a palavra, ontem, e eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer, né, ministrar o meu coração, o coração do seu povo. E ali ele foi testificando, quando eu fui ali meditar, fui estudar um pouco mais. E ele falou assim, as pessoas não podem esquecer quem sou eu, né? Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que os discípulos estavam levando no barco? João 1, versículo 1. Eu vou ler com vocês aqui no telão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amados, tem uma versão que ela fala a palavra. Agora eu esqueci, eu fechei a tela do celular. Coloca para mim, acho que é na NTLH. Vai falar a palavra. Estou confundindo, não sei se é a NTLH ou se é a NVI. É isso mesmo. Diz assim, né? O que é o verbo, pastora? Aqui, ó. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então, quem é Jesus? Jesus é a palavra. É a palavra de Deus. E o que acontece? Jesus, ele é esse verbo, ele é a palavra, que se transforma em carne, né? E veio ao mundo. Para que Jesus veio ao mundo? Para dizer aos homens que tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Coloca para mim. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus, ele veio, ele era a palavra, e ele se fez carne. E veio até nós. Para quê? Para nos dizer, além de trazer a salvação, né, que é o principal de tudo, é dizer que tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê. E ele também diz lá em João 11, versículo 40, põe para mim. Vou ler com vocês. Respondeu-lhe Jesus, respondeu a quem? Respondendo a Marta, né? Quando vai ressuscitar a Lázaro, ele diz, não te disse eu que se credes verás a glória de Deus. Amados, aqueles discípulos estavam carregando naquele barco a palavra de Deus. A palavra que tem o poder de transformar, de dar vida, de libertar, de restaurar, de salvar. De criar. Eles estavam carregando ali o Criador. Só que eles ainda não tinham entendido. Nós vamos ver isso já já. E o que acontece? Eles estavam carregando a palavra de Deus, que é essa palavra poderosa. E assim, do início ao fim da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, não existe palavra mais poderosa ou menos poderosa. Um versículo mais poderoso ou menos poderoso. Porque a palavra de Deus é Deus. Então ela, seja qual for a palavra que Ele está te entregando, ela é poderosa. Ela é poderosa para operar na tua vida. Seja cura, seja libertação, seja restauração, seja salvação, seja aquilo que você necessitar. Ela é poderosa. Porque se a gente, né, falar, essa palavra aqui foi mais poderosa, não, está dizendo, Deus, seu poder muda. E o poder de Deus não muda, Ele falou para Abraão, Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho todo o poder, não é eu tenho um poder assim ou um poder assado.
De vez em quando meu poder está mais forte, de vez em quando meu poder está mais fraco. Deus não tem isso. Aquele Deus que operou milagres no passado, aqueles milagres extraordinários, é o mesmo Deus que pode e continua fazendo hoje. E que quer fazer. Mas vocês acham que Deus não quer fazer milagres hoje? Claro que Ele quer. Quem quer que Ele faça milagre hoje? Eu quero. Em nome de Jesus. Então, nós temos que crer que a palavra dEle, Ele é poderosa. Ela é viva, ela é eficaz. E ela faz divisão, ela é tudo que nós precisamos. E aí, olha só o que acontece. E não só o barco dele ia, mas outros barcos seguiam ali, né? Eles ali. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O que acontece? Aqueles discípulos estavam carregando Jesus naquele barco. Assim como eu, assim como você, carregamos Jesus dentro de nós. Jesus habita em nós hoje, né? E Deus também habita em nós, porque o Pai e o Filho são um. Está lá em João 10:30, fala: eu e o Pai somos um. Então, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, né, através ali do Espírito Santo, nós estamos recebendo toda a Trindade dentro de nós. Nós estamos recebendo o Deus Todo-Poderoso. Porque ao você receber, ao eu receber Jesus em minha vida, né, dentro de mim, em mim, eu estou recebendo também ao Pai. Jesus diz: ninguém veio ao Pai senão por mim. Né? Então, quando nós ali reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos aquele convite dele de fazer morada em nós, porque ele diz que está à porta e bate. E quem ouvir a sua voz, né, abrir a porta, ele entrará e ceará. Então, quando nós aceitamos esse convite, né, de ter Ele como Senhor de nossas vidas e fazer morada em nós, o Deus Todo-Poderoso, Ele também habita em nós através do Seu Filho. E o que acontece? Ali, esses homens estavam carregando Jesus, que é a palavra. Mas veio uma grande tempestade. Veio ali um vento forte. Veio uma agitação. E aqueles discípulos ficaram desesperados com aquele vento forte. Eles esqueceram quem eles estavam carregando. Que eles estavam carregando aquele que tem todo o poder. Então eles veem Jesus dormindo e vão lá acordá-lo desesperado. Mas igual eu falei no começo, né? Jesus é a palavra. Só que a palavra, amadas, ela não vem sozinha. Não vem. Hebreus 11. Antes de Hebreus 11, deixa eu só abrir aqui minhas anotações. Deixa eu só abrir aqui. Que eu tinha anotado aqui, depois eu apaguei. Vou colocar aqui. A gente não decora tudo, né, irmãos? Vou ver aqui, que eu tinha esquecido. Põe Romanos 10, 17 para mim, por favor. Deu branco na hora. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem o quê? Pela pregação. Coloca na NTLH, por favor. Aqui, ó. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. A mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Põe na ARA. E assim, não, eu quero aquela que falava a palavra. Eu acho que é a NVI, coloca para mim. Tem a que tem a palavra escrito, não pregação, mas a palavra. Isso. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, amados. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, a gente está recebendo também a fé. A fé vem pelo ouvir. Então, quando a gente recebe a palavra, a gente recebe
a fé. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui na minha versão, só não consigo ver aqui qual é a versão. Fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu só não estou achando aí a versão, qual que é. Achou? Eu não estou aqui, deixa eu ver na minha Bíblia aqui, porque eu gosto dessa versão, acho que é a ARC, a mais original, vê se é essa. ARC. Alguém está com essa versão aí, gente? Que fala... Não, né? Conseguiu? Não? Até o final eu acho aqui. Vou achar ela aqui para vocês. Então, o que acontece? A fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas o que é a fé, pastora? Né? O que é a fé em si? Põe Hebreus 11, versículo 1, por favor. Olha que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então acontece, a palavra de Deus, quando a gente ouve, ela não vem sozinha. A gente ouve a mensagem, e a mensagem é pela palavra. Ela vem com a fé. E o que é a fé? É a certeza, né, de coisas que se esperam, mas não se veem. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu recebo a palavra no meu coração, o que acontece? Ela vem junto com a fé. Ela gera em nós aquela certeza das coisas que eu espero, mas ainda não vejo. E por que é uma certeza? Romanos 4,17. Romanos 4,17, coloca para mim. Como está escrito, o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama o quê? A existência as coisas que não existem. Por que eu tenho que ter essa certeza? Porque vem essa certeza ao meu coração, das coisas que eu espero, mas eu não vejo, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, chama a existência das coisas que não existem como se já existisse. É Ele quem chama. Ele chama as coisas, a existência, as coisas que ainda não existem. Eu até escrevi, anotei aqui e deixei assim. Enquanto não agimos confiantes na palavra, ela fica como se estivesse dormindo para nós. Se a fé vem pelo ouvir, é necessário que atentemos para ela, a fim de trazer à existência aquilo que ainda não existe. O que acontece? A palavra de Deus, ela anda junto com a fé. Não tem como separarmos a fé da palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir. E por que muitas vezes tem palavra dentro de nós? Lembra lá de Jesus no barquinho? Então, porque às vezes a palavra de Deus, ela está em nós, mas ela não está realizando aquilo para o qual ela foi enviada. Porque às vezes nós não temos tido essa fé, não temos tido essa certeza. Por quê? Não estamos lembrando, não estamos confiando totalmente naquela palavra em Deus. E ela fica como se tivesse adormecida, dormindo dentro de nós aquela palavra. É a sensação, Deus parece que o Senhor esqueceu. E aquela palavra, e aquela promessa, né? Aquela palavra que o Senhor me deu, ela está lá. Ela veio junto com a fé, mas muitas vezes a gente separa ela. E ela é como se ela estivesse dormindo. E a gente se desespera, porque começa a vir o vento forte, começa a vir as lutas. Mas a palavra está lá. Ela é poderosa, ela tem poder, só que ela só vai agir junto com a fé. Porque se a palavra não tiver a fé junto, ela vai ser inoperante em nossas vidas. Por mais poder que ela tenha, se não tivermos fé, ela não vai operar aquilo para a qual
ela foi enviada. Jesus falou para Marta: Marta, se credes, verás a glória de Deus. Esse crer, no original, quer dizer confiar. Confiar é se lançar, é acreditar de todo o coração. Não é só dizer eu acredito ou eu creio. É se lançar, é entregar. É entregar totalmente. Não, eu confio. Jesus estava no barco, mas ele não perdeu o controle. Ele estava no controle de tudo. Ele está dizendo assim: pastora, e agora? Eu perdi todo o controle. Minha vida está um caos. Eu recebi promessas, eu recebi palavras poderosas, porque todas elas são poderosas sobre a minha vida. Mas eu ainda não vi realizar e está tudo um caos. O nosso Deus, Ele é especialista em caos. Ele é especialista em caos. Ele, quando vai criar ali, o mundo, a terra, a Bíblia fala que a terra estava sem forma, vazia, e havia as trevas sobre ela. E o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. O Espírito do Senhor estava se movendo sobre a água, estava ali. Mas nada ainda havia acontecido. Quando que começa a transformação, amados? A Bíblia fala aqui, vamos ler lá, Gênesis, capítulo 1. Põe para mim. Deixa eu só colocar aqui, depois fica difícil hoje. Minha página está grudando aqui, não sei porquê. Vou colocar aqui. Gênesis 1. Minhas páginas aqui tá tudo grudando, tá tipo com eletricidade assim, sabe? Puxando. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito do Senhor estava passando. Mas houve alguma transformação ainda? Não. Quando começa a ter transformação? Quando Deus começa a falar. Deus começa a declarar, começa a falar. Tudo foi criado pela sua palavra. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Quando Ele fala, o Espírito de Deus entra em ação e começa a mover. Quando Deus fala, entra o mover de Deus e aquilo acontece. Deus, Ele é um só com Jesus. Se a gente não andar em fé e na palavra, não vai acontecer. Nós temos que andar juntos. Não tem como separar Jesus de Deus, separar a palavra da fé. Porque o Deus Pai chama a existência e Jesus vem trazendo a certeza. Pode crer, porque o meu Pai já chamou a existência. Pode crer, eu estou te entregando essa palavra. Eu quem estou te dizendo, Jesus é a palavra. E quando aquela palavra ela vem ao nosso coração, amados, é o próprio Jesus falando conosco. É o próprio Jesus queimando em nosso coração. Ei, isso aqui não é letra, isso aqui não é palavras, isso aqui sou eu. É eu que estou declarando, aqui é vida. Eu sou a palavra e que você está recebendo é vida. E eu trago para você essa certeza de que aí que eu estou te entregando, o Pai já está realizando. É isso que nós temos que crer. Nós temos que crer, porque o Pai já revelou, já entregou para o Filho. Jesus, quando vai ali no tanque de Betesda, o que ele faz? Ele vai direto àquele homem. E Jesus sabia que aquele homem já há 38 anos estava enfermo. Ele não cura mais ninguém, só aquele homem. E aquele homem fala, Jesus, ele fala assim, o que você quer que eu faça? Ele fala que ninguém me leva até as águas. Quando eu chego lá, já foi o primeiro. Quando as águas se movem, já foram. Ele diz, não, o que você quer? E Jesus vai lá e cura aquele homem e sai. Porque o Pai, ele foi diretamente naquele homem. Porque o Pai já havia revelado, você vai curar aquele homem hoje. Irmãos, quando Deus te entrega uma palavra, é porque Ele já veio com a realização daquilo que Ele chamou. Ele já veio. A gente tem que voltar a crer.
Temos que ter essa certeza. E Deus, Ele está cobrando algo da gente que Ele já entrega para nós. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Vem pela mensagem pregada, pela mensagem que estamos recebendo. A palavra que é Cristo. Então você recebeu, então apenas creia. Aqui, ó, na versão ACF. Ana, achei aqui, ó, Romanos 10, 17. ACF. É aquela mais antiga, eu acho. Ela diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmão, você está ouvindo a palavra, você está recebendo a certeza daquilo que você estava esperando. Por quê? Porque Deus, Pai, já chamou a existência. É Ele quem chama a existência, não somos nós. A gente só precisa se mover nessa fé. Precisa se renovar, se deixar. Deus, trabalha em mim. E assim você vai ter essa certeza e não desistir. Aqueles discípulos estavam desesperados. Pronto, nós vamos morrer. Acabou, é o fim. Mas eles esqueceram quem eles estavam carregando dentro do barco. Não se esqueça quem você cai. Você tem ali palavras poderosas dentro de você. Deixa ela cumprir aquilo com a qual ela foi enviada. Deixa Ele realizar. Jesus aqui volta lá para Marcos 4. Ele continua dizendo aqui. No 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E a gente fala isso para Deus, né? Deus, você não está vendo que eu estou sofrendo? Deus, você não está vendo que está difícil? Deus, você não está vendo meu casamento? Não está vendo minhas finanças? E ele falou: ei, eu estou vendo, é você que não está me vendo aqui. É você que não está crendo. E a gente tem a sensação que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que não está nem aí conosco, como os discípulos estavam. Mas não é isso. E ele continua aqui dizendo: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Põe na versão para mim, na NVT, que diz assim: então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Quer dizer, vocês ainda não têm certeza de quem eu sou? Vocês ainda não têm a certeza? Não crê ainda? Jesus ali estava como homem, sim, ele dormiu. Mas lembra, Jesus e o Pai são um. Deus estava no controle ainda. Deus permanecia no controle. Amados, às vezes a gente pensa que Deus, né, esqueceu de nós. E aquela palavra está lá, adormecida. Ai, Deus, aquela palavra lá está lá só, Deus. Não fez efeito ainda, não. A palavra continua viva e eficaz. Continua. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada. Ela é poderosa. Isso nós não podemos esquecer nunca. Aqueles homens estavam andando com Jesus, assim como nós. Estamos andando com Cristo, estamos andando com Jesus. E Jesus vira para eles e fala: não tendes fé ainda? Não crês ainda? Não confia ainda? E outras vezes Jesus depois ainda fala para eles: ainda não tendes fé? Ainda não credes? Homens de pouca fé, homens, vamos se levantar. Jesus falava para os seus discípulos: ei, vamos crer, acredita. O Deus Todo-Poderoso está aqui com vocês, através de mim. O Deus Pai, que é o Todo-Poderoso, está aqui. Eu também sou Deus, eu sou filho. O Deus estava com eles, mas eles não estavam crendo. Eles estavam seguindo a Jesus, mas não estavam crendo em quem Jesus era, que é Deus. Amados, não basta só seguir uma religião, dizer eu sigo Jesus, mas se não cremos,
não acreditarmos, não confiarmos, nos lançarmos. É fácil confiar? Não é, eu sei que não é fácil. A palavra confiar é uma palavra pequena e simples de se dizer, mas algo difícil às vezes de realizar. Porque o nosso natural, a nossa carne, ela não consegue entender as coisas espirituais. Por isso é necessário a gente fortalecer o nosso espírito. Porque quando Deus vier com a palavra, a gente vai pensar pela fé. Pensar o quê? Crendo que aquilo que nós estamos esperando já aconteceu. Mas isso a carne não consegue entender. Porque ela é carne. Então não pense com a razão. Pense com o seu espírito. Sabendo quem é o Deus que você serve. Deus falou para Abraão: Abraão, eu estou aqui. Eu sou Deus. Tipo dizendo para ele: não é você. Pare de tentar fazer com as suas mãos. Ele tentou fazer o milagre com as próprias mãos, sendo que ele não era Deus. E trouxe dor de cabeça, né? Até hoje é a guerra, por causa de Ismael. Mas Deus então volta para ele e fala: eu não desisti de você. Deus não desistiu de você. Aí você pode dizer: eu errei, eu desobedeci, eu tentei realizar com as minhas mãos e piorei tudo. Mas assim como Deus, abre lá em Gênesis 17, versículo 1. Gênesis 17. Isso aqui eu não ministrei de manhã, mas Deus colocou no meu coração aqui para ler, né, o versículo. Ele diz: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Deus estava dizendo para Abraão. Foi logo depois que, se você vê no capítulo 16, versículo 16, mostra ali o nascimento de Ismael. Abraão estava com 86 anos quando nasce Ismael. E por um grande período de tempo, ele teve um silêncio de Deus. Pelo menos não nos relata a Bíblia, né? Nenhuma experiência de Abraão com Deus, pelo menos não é mencionado. Logo no próximo versículo, já entra o capítulo 17, e Deus já falando, Abraão agora com 99 anos, né? Quando Abraão, né, atingiu aí a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Às vezes nós estamos ali não conseguindo ver um milagre, porque nós estamos tentando a gente fazer. E lembra, não é a gente que faz, quem chama a existência é Deus, não somos nós. Nós não temos esse poder, mas Ele nos entrega a palavra que tem o poder. É como Ezequiel. Quando Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos, Ele fala para Ezequiel: Ezequiel, olha esses ossos. Pode esses ossos voltar a ter vida? Ezequiel fala: tu sabes, Senhor. Ele diz: então fale, tudo aquilo que eu te entregar, profetiza, entrega, fala. Irmãos, a gente não tem poder, mas Deus entrega a palavra que tem poder em nossos lábios. Começa a declarar, começa a profetizar, começa a declarar a palavra de Deus. E você vai ver as coisas se encaixando novamente e a sua vida sendo restaurada. Porque logo em seguida voltou a gerar nervo, voltou a gerar pele, músculo. Foi tudo sendo restaurado. Primeiro Ele coloca tudo no lugar, depois Ele restaura. E no final Ele sopra a vida. E ali Ele tem um grande exército. Mas nós temos que crer. Ezequiel não tinha poder nenhum para fazer aqueles ossos voltarem a ter vida. Mas Deus estava entregando para ele a palavra que tinha o poder. Deus apenas podia: então, peraí, Ezequiel, deixa eu fazer aqui, dá licença, fica de lado. Não. Ele falou: vem cá, tem a sua parte aqui. Profetiza, declara, profetiza, declara. Irmãos, Deus tem poder. Como eu falei, a palavra de Deus, ela é poderosa. Mas se ela não tiver a fé, ela não vai executar aquilo que ela foi. Não vai manifestar aquele poder. Foi o que Deus fez com Ezequiel. Ezequiel, fala. Eu estou te entregando a palavra. Eu estou te entregando o poder. Tudo que você falar, essa palavra tem poder. Ele foi declarando. E os ossos foram se movendo.
Amados, começa a declarar, começa a abrir a sua boca e você vai ver aquele osso seco, aquela área seca, morta da tua vida, começar a se encaixar e começar a ser restaurada e ter vida em nome de Jesus. Basta você crer. Basta você crer. Eu até coloquei aqui que diz achar aqui. Agora, o objeto do milagre precisa estar revestido. O milagre não é um mérito humano, mas divino. Agora, o objetivo do milagre precisa estar revestido de fé. É a palavra, e a palavra não opera sem a fé do homem. Deus fez dessa forma para que para ele fosse concedida toda a glória. Toda a glória. Então, a palavra, ela necessita que nós tenhamos fé para que ela aconteça, que ela se realize. Deus já chamou a existência, Ele já fez. Basta a gente acreditar, amém? Em nome de Jesus, uma salva de palmas para Ele, que Ele merece, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, em nome de Jesus.